Caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, como estão todos? Espero encontrar todos bem, com bastante disposição para os enfrentamentos da nossa vida, e bastante disposição para a nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos continuar falando do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala da moral estranha, que é aquela parte em que Jesus nos ensina algumas parábolas em que não há um entendimento muito certo, né? Mas que o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos coloca numa disposição assim bem mais fácil de entendermos, né? Então hoje nós vamos falar a partir do capítulo 9, do item 9, ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Um item relativamente grande, né? Obviamente, né? Mas nós vamos falar apenas de uma pequena parte dele para que a gente possa entender, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele vai falando sobre o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, versículo 34 a 36, né, e de Lucas em 12, 49 a 53. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, e o homem terá como inimigos aqueles da sua casa. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com batismo, o qual grande é a minha angústia até que ela se cumpra. Então o que Jesus nos coloca aqui até parece, né, constrangedor, né? Muito assim, nossa, mas Jesus que veio pregar paz, veio pregar o amor, veio pregar a igualdade nos homens, Jesus veio trazer a espada aqui para fazer toda essa baderna toda. Não, vamos com calma em que o Espírito de verdade nos explica. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz e sim a espada? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia? Não. Não há contradição, não há blasfêmia, pois foi exatamente ele quem as pronunciou e testemunha sua alta sabedoria. Apenas é a forma que causa estranheza. E elas vão expressar exatamente o seu pensamento, ou que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido, tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdias, consequência absurda do bom senso, né, que descarta, pois Jesus não podia contradizer-se. Ele vai começando aqui, ó. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que estabelecesse sem lutas. Nesses casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Olha que interessante essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele explica esse detalhe. Toda ideia nova, ou seja, toda a nossa mudança, encontra, né, forçosamente um obstáculo para que a gente não mude. Né? É óbvio, né? E isso faz parte da nossa vida. E a gente vai notando isso desde o nosso chegar aqui neste mundo. Você quando criança, você tem a sua vida de criança, muitos brincam, muitos têm ali até uma determinada idade uma determinada situação da vida. De repente você está crescendo no seu corpo físico e as coisas vão mudando, vão chegando a hora de você ir para a escola, vai chegando a adolescência, as coisas vão mudando. Então aquelas coisas vão encontrando uma barreira. Né? Nós sempre encontramos uma barreira de uma determinada mudança. Nos âmbitos escolares, você sai daquele âmbito do ensino fundamental, em que a professora ensinava tudo mastigado para você, você já parte para um outro âmbito um pouquinho mais difícil, onde o professor só vai dando as ideias, até que você chega nos ensinos superiores, nos ensinos técnicos, e os professores vão tendo uma outra metodologia de ensinar. Assim é a vida, assim Jesus nos ensina. Ele não veio trazer, né, simplesmente a palavra, porque a palavra de Jesus é a espada que faz toda a modificação na nossa vida. Você pode notar, hoje nós temos infelizmente uma grande gama de religiões e de doutrinas. Algumas passaram, algumas ficaram lá para trás, não surtiam efeito, outras continuam.
mas que se elas não têm uma sustentação nas palavras evangélicas do Mestre, se elas não têm uma sustentação na verdade, elas não permanecerão. Podem passar algum tempo, elas não permanecerão, porque somente o que permanece é a própria verdade. Então Jesus, quando nos traz a verdade para nós, nos traz as palavras de sabedoria para que a gente possa colocar já colocado à nossa disposição para que a gente possa fazer o melhor na nossa vida espiritual enquanto aqui encarnados, ele está dizendo, olha, isto vai ser uma espada contra você e as outras pessoas. Né? Isso vai ser vamos colocar assim, isso vai ser uma divisão entre você e as outras pessoas. Nós vemos isso, agora nós vemos isso no meio religioso. Quanto é difícil você, de repente, mudar as tuas ideias, mudar a tua posição. Você imagine, por exemplo, você dizer hoje que você é um espírita, né? Hoje, graças a Deus, as coisas estão bem mais amenas, mas alguns anos atrás você dizer que era espírita, dependendo a religião da sua família, você dizer, meu Deus do céu, mas onde é que você está indo? Que religião é essa que você está participando? Esse negócio de espiritismo é coisa do nosso irmão lá de baixo, né? Onde já se viu falar com os mortos e os mortos não falam? Mas não entenderam e não foram pesquisar de que há muita ligação da doutrina espírita com as outras religiões, principalmente com a religião católica. Né? E que nós não falamos com os mortos, nós falamos com as pessoas vivas, porque nós entendemos que a vida é a vida espiritual. A vida física, que uma hora cessa, ela vai acabar deixando esse corpo físico aqui, mas nós continuaremos trabalhando, fazendo as coisas. Isso faz parte das nossas mudanças. Na sua vida pessoal, quantas vezes você entrou com a espada em confronto com a sua família, porque talvez a sua família queria que você fosse uma profissão, você foi outra, ou que você queria namorar com fulana, mas tinha cicrana que a família achava que era melhor. Tudo isso faz parte desse ensinamento de Jesus, em que nós trazemos a espada para a nossa mudança. É claro que ouvir os conselhos, ouvir uma boa palavra, para que a gente possa analisar bem, é de suma importância. Mas até a palavra, ela é uma espada em relação àquilo que nós estamos enfrentando. Aliás, nós enfrentamos, como diz Joana de Ângeles, nosso maior enfrentamento é com nós mesmos em relação a tudo aquilo que nós temos que escolher. Porque as escolhas, elas não são boas nem más, elas vão refletir em você aquilo que você quis fazer anteriormente. Né? A gente sempre pega, apesar de falarmos da vida espiritual, nós sempre pegamos a nossa condição física, né? Os médicos dizem que nós temos que ter uma alimentação assim, fazemos exercício, fazer isso, mas se eu sou preguiçoso e não faço pelo menos o mínimo, o que eu vou ter lá na frente? É a mesma coisa que Jesus está nos explicando sobre a vida espiritual. Analisar as coisas espirituais. Não aceitar as coisas de bandejas, preparadas, fáceis para que a gente possa engolir. Não, analise. Olha o que ele continua nos dizendo aqui, né? Que à medida da importância dos resultados de uma ideia nova que se encontra, assim, na agitação emocional que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e a persistência da raiva de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruía as bases dos abusos que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Por isso, fizeram morrer acreditando que matando o homem matariam a ideia, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Então toda a ideia verdadeira sobrevive. Toda a boa ideia, ela continua, independente daquele que propagou essa ideia estar aqui no corpo físico, pois o seu espírito acompanha essa ideia. Né? Como você vai acompanhar o seu progresso e a sua ideia, como você vai ver o que você pode fazer de melhor para você. Né? Então Jesus realmente veio trazer a espada, mas não a espada da violência, no sentido literal da coisa, mas a espada
né, que vai fazer a divisão entre as coisas boas que você tem que ter, as coisas que você tem que melhorar, as coisas que você tem que descartar. Isso faz parte da sua evolução espiritual. E na sua evolução espiritual que nós esperamos que você encontre muita paz, muita prosperidade. O nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval para a nossa presença.